Começamos, aliás, continuamos o nosso tema da nossa aula passada. Nossa aula passada a gente já começou a trabalhar os chamados bens públicos, já trabalhamos uma boa parte desse tema. Trabalhamos o conceito de bens públicos, então entendemos que com base no critério da titularidade, que é o critério adotado pelo nosso Código Civil, lá no artigo 98, vai ser considerado bens públicos aqueles bens que pertencem às pessoas jurídicas de direito público e que os outros bens são considerados bens particulares. Vimos também que para alguns outros autores a gente tem um outro critério que vai levar em consideração a atividade para a qual aquele bem ele é usado e vai ser considerado então bem público, aquele bem que é usado para a prestação de serviços públicos. Trabalhamos algumas características dos bens públicos, aquele regime jurídico público que é aplicável aos bens públicos. Então, nós vimos a questão da alienabilidade condicionada, trabalhamos, então, quais são as condições para a alienação de um bem público, trabalhamos a empenhorabilidade, vimos que o bem público, em regra, ele não pode ser penhorado, e trabalhamos também aquela regra de que os bens afetados ao serviço público também não podem ser penhorados. Vimos a questão da imprescritibilidade, que é o fato de que o bem público não pode ser objeto de uso capião, e também a não onerabilidade, que vai me dizer que o bem público ele não pode ser dado em garantia real. O bem público ele não pode ser dado em penhor, hipoteca, anticrese. Trabalhamos também, no finalzinho da nossa aula, as formas de uso do bem público. Nós vimos que o bem público ele pode ter o uso comum e vimos também que o bem público ele pode ter o uso especial. Eu posso ter tanto o uso remunerado do bem público e também nós podemos ter determinado uso do bem público, uso pelo particular, obviamente, em que eu posso ter a necessidade de algum consentimento da administração pública para o uso por um particular. E aí a gente começa deste momento, tá? A gente começa a partir desse ponto na nossa aula de hoje. Tá? O próximo ponto que a gente trabalha aqui dentro de bens públicos é justamente o uso privativo de bem público. Então, o ponto que a gente começa a trabalhar dentro de bens públicos é o uso privativo de bem público. Pessoal, o que seria o uso privativo de bem público? O que a gente começa a trabalhar aqui dentro desse ponto? Eu quero trabalhar com vocês quais são as hipóteses em que vai ser possível que uma pessoa ou um grupo determinado de pessoas pode usar privativamente um determinado bem público. Porque quando a gente pensa em bens públicos, ou a gente vai ter, pensando no uso comum, ou a gente vai ter a coletividade se utilizando de um determinado bem público, ou a gente vai ter a administração pública se utilizando de um determinado bem público, ou a gente vai ter o bem público não sendo utilizado. São essas formas do bem público ser utilizado. Só que é possível que em determinadas situações, aquele bem público ele seja utilizado privativamente por uma pessoa ou por um grupo determinado de pessoas. Esse uso, ele vai ser possível desde que eu tenha um consentimento da administração pública. Ele vai ser chamado de uso privativo porque vão ser hipóteses em que aquela pessoa ou um grupo determinado de pessoas, ele vai se utilizar daquele bem público, só ele, ou só aquele grupo determinado de pessoas. Então, aquela pessoa, aquele grupo determinado de pessoas, privativamente, vai se utilizar de um determinado bem público. Gente, vamos imaginar que eu estou querendo fazer uma festa na minha rua. Eu e meus vizinhos, a gente está querendo fechar um quarteirão da minha rua para fazer uma festa. Eu não sei se na época de vocês, quando vocês eram mais novos, tinha isso na rua de vocês. Na minha rua tinha isso. Quando eu era mais nova, hoje é mais difícil, assim, pelo menos na minha rua nunca aconteceu isso. Talvez na rua de vocês aconteça, mas quando eu era pequena, na rua que eu morava, tinha isso. Fechava o quarteirão da rua que eu morava, era uma rua que não tinha tanto movimento, enfim, gente, há algumas décadas atrás, para fazer uma festa dos vizinhos. Então, sei lá, Copa do Mundo. Fechava o quarteirão da rua que eu morava, e aí fazia a festa lá para assistir o jogo da Copa do Mundo entre os vizinhos.
Fechava o quarteirão, colocava lá as mesas lá, cada um levava uma comida, colocava lá a cerveja lá para a galera beber, tacava aquela televisão de tubo, né, no meio da rua, e a galera lá assistindo, as crianças correndo, tudo com cara pintada, com as bandeirolas lá penduradas lá na rua, enfim. Fechava a rua para a galera assistir o jogo da Copa do Mundo lá no meio da rua. Então, vamos imaginar que eu quero fazer isso hoje, quero fechar a minha rua para fazer uma festa entre os meus vizinhos. Gente, eu não posso simplesmente fechar a rua sem ter um consentimento da administração pública. Você concorda comigo? Então, para eu fechar a minha rua, eu preciso de um consentimento. Para eu ter esse consentimento, eu preciso dessa forma, né, de receber uma possibilidade de uso privativo de um determinado bem público. Ou, sei lá, eu quero casar numa praia. Eu não, porque no caso eu já casei, né? Mas sei lá, você, se você não casou ainda, você quer casar na praia. Para você casar na praia, você precisa de um consentimento da administração. É uma hipótese de uso privativo de bem público. A praia é bem público. Então, é uma hipótese de uso privativo de bem público. Tá? Então, é disso que a gente está falando. De situações em que uma pessoa ou um grupo determinado de pessoas vai se utilizar privativamente de um determinado bem público. Tá certo? Quando a gente fala dessas formas de uso privativo de bens públicos, a gente vai ter algumas características. A gente vai ter várias formas de uso privativo que a gente vai analisar, claro, ao longo dessa nossa aula, mas a gente tem algumas características que nós vamos aplicar a todas essas hipóteses de uso privativo. Primeira característica dessas formas de uso privativo de bens públicos é, obviamente, essa privatividade do uso. O que seria essa privatividade do uso? Gente, significa dizer que o particular ele vai se utilizar sozinho daquele bem público. O particular ou os particulares, eles vão se utilizar sozinhos daquele bem público, afastando outros interessados. Então, o particular ou particulares vão se utilizar sozinho ou sozinhos daquele bem público, afastando outros interessados. Afastando outros interessados. Então, existe essa privatividade do uso. Se eu vou usar um pedaço da praia para eu fazer um casamento, naquele momento em que eu estou fazendo aquele casamento na praia, eu estou afastando outros interessados. Eu não posso ter um consentimento para fazer aquele casamento na praia naquele momento e, do nada, chegar um outro casal para querer casar ali naquele mesmo lugar. Então, estou lá fazendo meu casamento, coloquei lá o altar, coloquei lá minhas cadeiras para fazer meu casamento. Aí, do nada, chega outro casal com outro padre, com outros convidados para querer fazer o casamento lá no mesmo lugar. Vou virar para eles e falar, gente, desculpa, mas essa autorização de uso de bem público aqui é para eu usar, não é para vocês usarem. Né? Então, essa ideia de privatividade do uso. Então, aqueles particulares, eles vão se utilizar daquele bem público, afastando outros interessados. Tá certo? Outra característica desse uso privativo de bem público é que eu tenho uma precariedade do uso. Precariedade do uso. O que significa dizer que existe uma precariedade do uso, gente? Em momento algum, aquelas pessoas elas vão adquirir o bem público. Independentemente da forma em que eu recebo essa possibilidade de uso privativo, eu não estou adquirindo o bem público. São simplesmente situações em que eu vou ter a possibilidade de me utilizar do bem público. Vão existir situações em que eu tenho uma maior segurança, em que eu tenho uma menor segurança, mas em todas as situações vai ser possível a revogação. Ainda que seja um contrato administrativo, a gente vai ver que em determinadas situações vai existir um contrato administrativo, mas vai ser possível revogação. Tá? Então, em momento algum, eu vou adquirir a propriedade. Né? Em momento nenhum, eu vou adquirir o bem. Em qualquer momento, vai ser possível em qualquer situação, né, vai ser possível a revogação. Tá?
Vai existir segurança maior em alguns, vai existir uma segurança menor em outros, mas em todas as hipóteses eu não vou adquirir o bem público. Outra característica nessas hipóteses de uso privativo que a gente vai analisar. Em todas elas, eu tenho um regime jurídico público. Em todas as hipóteses, vai ser aplicado um regime jurídico público. Em todas as situações de uso privativo de bem público que a gente vai analisar aqui, autorização de uso, permissão de uso, concessão de uso, cessão de uso, enfim, todas as formas que a gente vai analisar aqui, aplica-se um regime jurídico de direito público. Tanto é que a gente trabalha aqui no direito público, no direito administrativo. Então, regime jurídico aplicado é o regime jurídico público. E, por fim, última característica que é importante a gente trazer, a gente entender, é que em todas essas formas de uso privativo de bem público, nós temos uma instrumentalidade formal. Em todas essas hipóteses, é necessária uma instrumentalidade formal. Em todas essas hipóteses de uso privativo de bem público, pessoal, é necessário um instrumento jurídico, ou seja, é necessário um consentimento da administração para formalizar esse uso privativo. Não é simplesmente eu começar a me utilizar de um determinado bem público e eu falar que eu tenho uso privativo de bem público. É necessário um instrumento jurídico para formalizar o uso privativo. Eu preciso receber um consentimento da administração para eu poder me utilizar de um determinado bem público de forma privativa. A gente teve uma decisão do STJ, agora em 2020, no informativo, daqui a pouco eu trago esse informativo para vocês anotarem, que era justamente uma decisão do STJ com relação à possibilidade de instalação de bancas de revista, trailers, enfim, qualquer outro tipo de instrumentos, enfim, qualquer outro tipo de outras coisas, né, nas calçadas. O STJ ele trouxe de forma muito clara que a instalação de qualquer equipamento na calçada depende de um instrumento jurídico, depende de um consentimento da administração. Que não é simplesmente alguém ir lá e colocar uma banca de revista. Não é simplesmente alguém ir lá e colocar um trailer na calçada e falar que está se utilizando de forma privativa de um bem público. Que aquela pessoa ela precisa ter um consentimento da administração, que aquela pessoa ela precisa de um instrumento jurídico em que a administração está dando o consentimento dela. Porque a calçada é bem público. A calçada ela é necessária para garantir a circulação das pessoas. A calçada é necessária para que as pessoas elas possam passar. Porque as pessoas elas não podem ser obrigadas a sair da calçada e passar na rua, porque vai colocar em risco a vida das pessoas se elas tiverem que sair da calçada e passar na rua, porque tem um trailer no meio da calçada. Então, o STJ falou, gente, não é simplesmente ir lá, colocar um trailer na calçada, colocar um quiosque na calçada e falar que está se utilizando, que pode se utilizar privativamente daquele bem público. Tá? Calçada é bem público, o STJ falou de forma muito clara, calçada é bem público e você só pode se utilizar da calçada se a administração pública concordar com isso. Tá certo? Então, é necessária essa instrumentalidade formal, é necessário esse consentimento da administração, que é justamente o que a gente começa a analisar a partir de agora. Quais são esses instrumentos jurídicos necessários para que alguém, um particular, né, ou particulares, se utilizem privativamente de um determinado bem público. Quem quiser dar uma lida nessa decisão do STJ, nesse informativo de 2020 do STJ com relação a isso, informativo 671 do STJ. Informativo 671 do STJ. Inclusive, o STJ falou que qualquer quiosque, qualquer banca, qualquer coisa que não tenha o consentimento da administração e que está na calçada, tem que ser retirado. E se o poder público, se o agente público vê um quiosque, vê uma banca, vê um trailer, vê qualquer coisa na calçada que não tem consentimento da administração e não retirar,
o agente público responde por improbidade, porque ele tinha que retirar e não está exercendo a sua função. Tá certo? Dá uma lida nesse informativo, né, nessa decisão do STJ que aparece nesse informativo, porque tem tudo a ver com isso que a gente vai trabalhar nessa nossa aula aqui. Bora trabalhar esses instrumentos jurídicos, então, essas formas de consentimento, essas formas de uso privativo de bem público. Bora começar a trabalhar, então. Primeira forma que a gente trabalha, autorização de uso de bem público. Primeira hipótese de consentimento da administração para o uso privativo de bem público, autorização de uso de bem público. Pessoal, o que eu quero fazer com vocês? A gente anota um conceito, analisa os elementos desse conceito, pensamos em exemplos e aí a gente traz alguma coisa a mais que seja importante aqui. Bora colocar um conceito, então, de autorização de uso de bem público no seu caderno. Coloca para mim o seguinte: autorização de uso de bem público é o ato administrativo, discricionário e precário, que atende primordialmente o interesse do autorizatário. Que atende primordialmente o interesse do autorizatário. Então, é o ato administrativo, discricionário e precário, que atende primordialmente o interesse do autorizatário. Bora trabalhar os pontos importantes dentro desse conceito. Gente, primeira coisa, a autorização de uso de bem público, ela é um ato administrativo. Então, ela é uma manifestação unilateral de vontade da administração. Então, ato administrativo, eu vou até a administração pública, peço à administração uma autorização de uso de bem público e a administração, através de uma manifestação unilateral, ela concorda ou não com o meu pedido. Então, ela edita um ato administrativo me dando essa autorização. Então, a autorização de uso de bem público, ato administrativo. Ato administrativo, pessoal, discricionário. Ou seja, a administração pública, ela tem margem de liberdade para analisar conveniência e oportunidade. A administração pública, ela tem margem de liberdade para decidir se ela vai ou não me dar aquela autorização de uso de bem público. Eu peço uma autorização de uso de bem público e a administração, ela vai analisar se é conveniente ou não ela me dar aquela autorização. Vou pensar no exemplo aqui com vocês, tá? Um exemplo que a gente pode pensar de autorização de uso de bem público é justamente fechar a minha rua, o quarteirão da minha rua, para fazer uma festa entre os vizinhos. Vamos imaginar que eu quero fechar a minha rua para fazer uma festa junina, tá? Então, eu e meus vizinhos, a gente quer fazer uma festa junina. Então, a gente quer fechar o quarteirão da minha rua, sei lá, no sábado, das 17 horas até meia-noite, num sábado, para fazer festa junina. Vou até a administração pública, no órgão responsável, para pedir essa autorização de uso de bem público. Imaginemos que a administração pública analisa conveniência e oportunidade, e aí ela analisando conveniência e oportunidade, ela vê, gente, que na minha rua, realmente, praticamente não passa carro, na minha rua não passa muito carro mesmo, minha rua acho que é mais fácil passar cavalo e boi do que passar carro. Ela analisa e fala, tudo bem, realmente, não vai atrapalhar muito o trânsito, não vai incomodar muitas pessoas. Ela fala, tudo bem, vou dar essa autorização de uso de bem público, não tem muito problema não. E aí ela me concede essa autorização de uso de bem público, ela concorda com o meu pedido, analisando essa conveniência e oportunidade.
Imagina que eu chego aqui no Supremo, comento com Reivane que eu consegui essa autorização de uso de bem público. Reivane fala, nossa, que boa ideia, gostei dessa ideia, também vou querer fazer uma festa junina com os meus vizinhos. Só que, gente, olha para a minha cara e olha para a cara de Reivane. É óbvio que Reivane mora num dos bairros chiques da cidade de Belo Horizonte. É óbvio que na rua de Reivane passam muitos carros. É óbvio que fechar o quarteirão da rua de Reivane vai atrapalhar o trânsito, porque não é igual a minha rua, que praticamente não passa carro, passa mais boi do que gente. Obviamente que vai atrapalhar o trânsito, porque Reivane mora no bairro nobre da cidade. E aí a Reivane vai lá, no mesmo órgão que eu fui, para pedir essa autorização de uso de bem público. E aí, quando a Reivane vai pedir para fechar o quarteirão da rua que ela mora, a mesma administração pública vai analisar e percebe que, neste caso, vai ferir o interesse público. Porque passa muito carro, é um bairro importante da cidade, é um bairro nobre da cidade, que vai acabar prejudicando o interesse público. Porque vai atrapalhar o trânsito, é um bairro que passa muita gente, é um bairro importante da cidade, então vai acabar ferindo o interesse público. Como é um ato discricionário, nesse caso, analisando conveniência e oportunidade, esse ato ele pode ser negado. Então, como é um ato discricionário, a administração ela pode, nesse caso, negar, porque existe essa margem de liberdade para, naquele caso concreto, analisar conveniência e oportunidade. Não é um ato vinculado, em que se eu conseguir comprovar todos os requisitos e ela também conseguir comprovar, todo mundo vai ter a mesma decisão. É margem de liberdade, é analisar conveniência e oportunidade. Tá claro? Então, autorização de uso de bem público, ato administrativo discricionário. Além de ser um ato administrativo discricionário, gente, é um ato administrativo precário. O que significa dizer que é um ato administrativo precário? É um ato administrativo que pode ser revogado a qualquer momento. É um ato administrativo que, a qualquer momento, mesmo depois que ele tenha sido editado, ele pode ser revogado. E ele não vai me gerar nenhum tipo de indenização, porque eu sabia que ele era um ato administrativo precário, eu sabia que ele não me geraria nenhum tipo de segurança. Então, ele pode ser editado, eu posso receber essa autorização de uso de bem público, mas ele pode ser revogado a qualquer momento. Tá certo? Ato administrativo discricionário, ato administrativo precário. E para que serve normalmente a autorização de uso de bem público, gente? A autorização de uso de bem público, ela serve para atender primordialmente interesse do autorizatário. Ou seja, para atender interesse daquela pessoa que recebeu a autorização de uso de bem público. Claro que, no fundo, o interesse público, pelo menos, ele não pode estar sendo ferido, né? Porque nada pode ferir o interesse público, senão não pode acontecer. Mas o principal interesse que está sendo atendido ali é o interesse do autorizatário. É o exemplo que eu te dei, né? Eu estou querendo fechar a minha rua para fazer uma festa. Não estou querendo garantir ali o interesse público, é o interesse ali, meu e dos meus vizinhos, que estamos querendo fazer uma festa junina entre a gente. Não é o interesse da coletividade, do interesse público, é nosso ali, que estamos querendo fazer uma confraternização. Um casamento na praia. Exemplo de Reivane, tá? A filha número 2 de Reivane está casando agora e vai casar na praia. Infelizmente, não aconteceu ainda o casamento por causa da pandemia. Estou aguardando ansiosamente esse casamento, porque casamento de filhas de Reivane, gente, melhores casamentos da vida. Graças a Deus, Reivane tem 3 filhas. O primeiro casamento já foi enlouqueci, bebi e comi enlouquecidamente. Graças a Deus tem 3, tem mais 2, então a filha de Reivane, número 2, vai casar na praia. O que necessariamente precisa acontecer, então? A autorização de uso de bem público. Quando vai se pedir uma autorização de uso de bem público, provavelmente cerimonial, né, foi até o órgão responsável para pedir essa autorização de uso de bem público, esse interesse ali para pedir esse uso de bem público, ele é o interesse de quem? Do autorizatário, da filha da Reivane e do esposo, né, do noivo dela, da Camila e do noivo. É o interesse do autorizatário que está querendo se utilizar privativamente daquele bem. Não é o interesse público, né? Pouco importa para a coletividade se a Camila está casando ou não, mas é o interesse do autorizatário.
Tá certo? Então, ato administrativo, discricionário e precário, para atender primordialmente o interesse do autorizatário. Você percebeu que a autorização de uso de bem público, ela se parece muito com a autorização de serviço público? Você fez essa ligação entre um ponto e outro? Ou não? Você nem ligou uma coisa na outra? Quando a gente trabalha serviços públicos, nós estudamos as formas de delegação de serviços públicos. Vai lá depois e pesca lá essas informações. E aí, dentre as formas de delegação de serviços públicos, nós temos uma das formas de delegação de serviços públicos, que é a autorização de serviço público. E o que basicamente é autorização de serviço público? Tem uma discussão na doutrina, né? Alguns autores falam que não existe autorização de serviço público, mas para a galera que entende que existe, o que basicamente é autorização de serviço público, gente? Ato administrativo, discricionário e precário, que autoriza a prestação de um serviço público para atender o interesse do autorizatário. Então, a autorização de serviço público, estou falando de autorização primeiro só, tá? A autorização de serviço público é bem parecido, tá? Com a autorização de uso de bem público. Então, estou só essa dica aqui, porque aí é interessante você fazer essa ligação aqui. É bem parecido os conceitos, né? São bem parecidos os conceitos, tá certo? Então, a autorização de uso de bem público. Ainda com relação à autorização de serviço público, é importante chamar a atenção de vocês aqui que, em regra, a autorização de uso de bem público, ela não tem prazo determinado. A autorização de uso de bem público, ela não tem prazo determinado. Então, em princípio, quando a gente pensa numa autorização de uso de bem público, a administração ela não vai estabelecer um prazo. A administração ela não coloca um prazo determinado para essa autorização. Mas pode acontecer de a administração estabelecer um prazo. Esses dois exemplos que eu dei para vocês, o prazo ele foi determinado. Então, na festa, para eu fechar minha rua para fazer uma festa, vou fechar a minha rua no sábado de 17 horas até meia-noite. O casamento, ele vai ser no sábado, sei lá, de 2 da tarde até 2 da manhã, sei lá. Então, existem determinadas situações em que é possível que o prazo ele seja determinado. Sempre que eu tenho a possibilidade de a administração pública estabelecer prazos para essa autorização, a doutrina vai dizer que nós temos uma autorização qualificada ou uma autorização condicionada. Então, coloco uma primeira observação aí no caderno de vocês para entendermos o que seria a autorização qualificada ou a autorização condicionada. A autorização qualificada ou a autorização condicionada é essa autorização de uso de bem público em que a administração pública, pessoal, institui prazo ou que a administração pública institui obrigações para ela mesma. Então, a autorização qualificada ou a autorização, estou falando aqui de autorização de uso de bem público, óbvio, né? A autorização de uso de bem público, em que a administração institui prazo, ou que a administração pública institui obrigações para ela mesma, são o que nós chamamos, né, o que a doutrina chama de autorização qualificada ou autorização condicionada. Autorização qualificada ou autorização condicionada. Qual que é a única diferença que a gente pode citar entre essa autorização qualificada, condicionada e essa autorização de uso de bem público desse conceito normal que a gente analisou?
Quando a administração pública, gente, ela institui algum tipo de prazo, quando a administração pública ela institui algum tipo de obrigação para ela mesma, e aí nós temos, então, essa autorização qualificada ou essa autorização condicionada, a administração ela está dando para aquele autorizatário algum tipo de segurança jurídica. Pensa comigo num casamento, gente. Se eu recebi uma autorização de uso de bem público para fazer meu casamento na praia, então eu sei que eu vou poder me utilizar daquele pedaço da praia no dia tal, de tal hora a tal hora, eu vou investir muito dinheiro para fazer aquele casamento naquele local. Você concorda comigo? Você concorda que é necessário que eu tenha algum tipo de segurança para poder fazer aquele investimento? E que falar que esse ato é um ato precário, que a administração ela pode extinguir a qualquer momento e que eu não teria nenhum tipo de indenização, geraria uma insegurança jurídica muito grande para mim? Pois é. Então, nesse caso da autorização qualificada ou condicionada, a doutrina vai dizer que seria possível uma indenização caso a administração pública descumpra o prazo ou essas obrigações. Então, para a doutrina, no caso dessa autorização qualificada ou condicionada, seria possível uma indenização. Então, repetindo, para a gente finalizar, no caso dessa autorização qualificada ou condicionada, seria possível uma indenização quando a administração descumprir esse prazo ou essas obrigações. Então, se a administração descumpre esse prazo que ela mesma estabeleceu naquele ato administrativo de autorização de uso de bem público, ou aquelas obrigações para as quais a própria administração se deu, né, se estabeleceu, se ela descumprir, é possível, né, ou seria possível, indenização. Tá claro, gente? Tranquilo até aqui? Então, o que é autorização de uso de bem público? Ato administrativo, discricionário e precário, que autoriza, então, o uso de um determinado bem público para atender primordialmente o interesse do autorizatário. A regra é que a autorização de uso não tem prazo determinado. Se tiver prazo determinado ou se a administração impõe para ela algum tipo de obrigação, nós temos a autorização condicionada ou autorização qualificada, que poderia gerar algum tipo de indenização se a administração descumprir esse prazo ou se a administração descumprir essas obrigações. Não terminei ainda a autorização, porque a gente tem que fazer uma segunda observação aqui. Vou só tomar uma água rapidinho, a gente vai para o nosso segundo bloco, e aí a gente faz essa segunda observação em que a gente tem que analisar uma autorização específica, que é uma autorização que tem muito mais a ver com direito urbanístico, mas que ainda assim, como a minha ideia aqui é trabalhar de forma bem completa com vocês essa parte, a gente trabalha também. Bora lá então, pessoal. Segunda observação, então, eu quero trabalhar com vocês a chamada autorização de uso de natureza urbanística. Autorização de uso de natureza urbanística. Essa autorização de uso de natureza urbanística, gente, ela está prevista para a gente lá no artigo 9º da medida provisória 2.220 de 2001. Artigo 9º da medida provisória 2.220 de 2001. Deixa eu explicar rapidamente essa medida provisória 2.220 de 2001. Vou pegar ela aqui, já vou abrir ela aqui de uma vez para a gente. E aí depois a gente coloca esse conceito dessa autorização de uso. Essa medida provisória 2.220 de 2001, pessoal, ela foi editada lá em 2001 como uma forma de garantir algumas questões de moradia e inclusive de fins comerciais para solucionar algumas questões urbanísticas que tinham a finalidade de possibilitar o uso de bens públicos que não eram possíveis em virtude do uso, que não garantiam a possibilidade de uso capião de bens públicos. Nós vimos na nossa aula passada que os bens públicos eles não são passíveis de uso capião. Na nossa Constituição, existem algumas formas de uso capião nas questões de política urbana para os bens privados.
Então, os bens privados que são usados para fins de moradia, preenchidos determinados requisitos, eles podem ser adquiridos por uso capião. Os bens privados que também são utilizados, preenchidos determinados requisitos para fins comerciais, eles também podem ser adquiridos. Como os bens públicos, eles não podem ser adquiridos por uso capião, essa medida provisória, ela veio como uma forma de garantir não a aquisição da propriedade, porque o bem público ele não pode ser adquirido por uso capião, mas como uma forma de adquirir, como uma forma de possibilitar a continuidade do uso daquele bem público. Então, a gente vai trabalhar algumas dessas formas, algumas dessas hipóteses. Então, a gente vai analisar a concessão de uso especial para fins de moradia, a gente vai analisar algumas dessas previsões que a gente tem aqui nessa medida provisória 2220 e, inclusive, aqui no artigo 9º, nós temos essa autorização de uso de natureza urbanística. Então, o que o artigo 9º da medida provisória 2220 ele vai trazer para a gente? Pessoal, coloca para mim os principais pontos, depois a gente vai lá no artigo 9º. O artigo 9º ele vai trazer para a gente o seguinte, coloca aí no seu caderno. O artigo 9º ele vai dizer que, quando uma determinada pessoa possui como seu, até 22/12/2016. Por 5 anos. Quando a pessoa possui como seu. Até 22/12/2016. Por 5 anos. Sem oposição e sem interrupção. Sem oposição e sem interrupção. Imóvel público de até 250 metros quadrados. Imóvel público de até 250 metros quadrados. Em área urbana. Em área urbana. Para fins comerciais. Em área urbana. Para fins comerciais. Aquele que possui como seu. Até 22/12/2016. Por 5 anos, sem oposição e sem interrupção. Imóvel público de até 250 metros quadrados. Em área urbana para fins comerciais. Adquirirá a autorização de uso do bem público. Adquirirá a autorização de uso de bem público. Pessoal, se eu possuo como meu, se eu estou na posse sem oposição, sem interrupção, de um determinado bem público, de um determinado imóvel público de até 250 metros quadrados, para fins comerciais, daquele imóvel público, eu não posso adquirir aquele bem, aquela propriedade, por uso capião, porque a gente sabe que aquele bem, se o bem é público, ele não pode ser adquirido por uso capião. O que eu posso ter, o que eu posso receber é simplesmente o quê? A autorização de uso. Então, eu vou adquirir a autorização de uso desse bem público para que eu possa continuar me utilizando daquele bem para a natureza comercial. Tá certo? Então, é simplesmente uma forma de garantir que aquela pessoa ela possa continuar se utilizando daquele bem para fins comerciais. Dá uma olhada comigo aqui no artigo 9º. Artigo 9º. É facultado ao poder público competente conceder autorização de uso àquele que, até 22 de dezembro de 2016, possuiu como seu, por 5 anos, ininterruptamente e sem oposição,
até 250 metros quadrados de imóvel público situado em área com características e finalidade urbanas para fins comerciais. A autorização de uso de que trata esse artigo será conferida de forma gratuita. Então, é possível, é facultado que o poder público ele dê essa autorização de uso. É uma hipótese de autorização de uso de bem público, afinal de contas, a gente está falando aqui de um imóvel público, então é uma possibilidade também de autorização de uso de bem público. Tá certo, gente? Autorização de uso, então, ok? Autorização de uso de bem público, então, finalizamos. Próxima forma, próximo instrumento jurídico que a gente tem que trabalhar, permissão de uso de bem público. Próxima hipótese, então, que a gente trabalha, permissão de uso de bem público. Bora fazer a mesma coisa que a gente fez com a autorização. A gente coloca um conceito, trabalha os elementos desse conceito e depois a gente trabalha algumas observações. Pode colocar para mim o seguinte, permissão de uso de bem público é o ato administrativo, discricionário e precário, que visa atender o interesse público e o interesse do permissionário, que visa atender o interesse público e o interesse do permissionário. Então, é o ato administrativo, discricionário e precário, que visa atender o interesse público e o interesse do permissionário. Pessoal, bora trabalhar, então, a permissão de uso de bem público. Quando a gente fala da permissão de uso de bem público, gente, vários autores costumam, inclusive, criticar essa diferenciação entre autorização de uso de bem público e permissão de uso de bem público. Porque a gente vai perceber que o conceito ele é muito parecido e que, na prática, é muito difícil, às vezes, a gente fazer essa diferenciação entre os dois. Bora analisar a permissão e depois eu te mostro por que às vezes é, inclusive, difícil a gente fazer essa diferenciação. Primeira coisa, a permissão de uso de bem público, ela também vai ser considerada, de acordo com a doutrina, um ato administrativo. Então, permissão de uso de bem público também é ato administrativo. Então, se eu quero uma permissão de uso de bem público, eu também vou até a administração pública, peço uma permissão de uso e a administração, de forma unilateral, ela edita um ato administrativo, manifestação unilateral de vontade. Não é contrato administrativo, é ato administrativo. Ato administrativo, pessoal, discricionário. Então, a mesma coisa da autorização de uso de bem público. Eu vou até a administração pública, peço a permissão de uso de bem público e a administração ela vai ter discricionariedade para analisar conveniência e oportunidade para decidir se ela me dá ou não aquela permissão de uso de bem público. Então, ela vai analisar a conveniência, vai analisar a oportunidade, vai analisar se existe ou não interesse para decidir se ela me dá ou não aquela permissão. Então, do mesmo jeito que na autorização de uso existia aquela discricionariedade, na permissão de uso também existe discricionariedade. Então, ato administrativo discricionário. Ato administrativo discricionário e também ato administrativo precário. Ato administrativo precário por quê, gente? Porque também pode ser extinto a qualquer momento. Pode ser extinto a qualquer momento, ou seja, não me gera, em princípio, nenhuma segurança jurídica. Pode ser extinto a qualquer momento e não me geraria direito à indenização.
O ato precário, ele pode ser extinto a qualquer momento e ele não me gera direito à indenização. Como eu sei do caráter precário, eu não teria nenhum direito à indenização. A administração ela poderia extinguir aquela permissão de uso de bem público e eu não teria direito à indenização porque eu conheceria, né? Eu teria conhecimento daquele seu caráter precário. Então, do mesmo jeito que na autorização de uso, a permissão ela também seria precária. E aí eu vou para a única diferença entre autorização de uso e permissão de uso, que é o interesse. Na permissão de uso, de acordo com a doutrina, a permissão de uso de bem público ela seria para atender tanto o interesse público quanto o interesse do permissionário. Então, enquanto que na autorização a gente viu que o interesse primordial a ser atendido era o interesse do autorizatário, era o interesse do particular, na permissão de uso, eu atendo tanto o interesse público quanto o interesse do autorizatário. Flávia, me dá um exemplo em que vai se atender tanto o interesse público quanto o interesse do autorizatário. O stand numa feira de produtos alimentícios, por exemplo. O stand numa feira de hortifruti granjeiro, por exemplo. Então, para alguns autores, o stand numa feira, numa praça pública, seria uma permissão de uso de bem público, porque eu estou atendendo tanto o interesse daquele permissionário, que ele está ali vendendo, sei lá, sua alface, seu tomate, enfim, quanto também o interesse público de estar ali, né, vendendo aqueles produtos. Uma banca de revista, alguns autores citam uma banca de revista como uma permissão de uso de bem público. Está atendendo tanto o interesse daquele particular, que está ali, né, vendendo, ganhando seu dinheiro, quanto também atendendo o interesse público de garantir o interesse à informação, né, o direito à informação, etc, etc. Só que você consegue perceber o quanto às vezes é difícil na prática a gente diferenciar a autorização e a permissão de uso? O quanto é difícil a gente identificar até onde eu estou só garantindo o interesse do particular e eu estou garantindo também o interesse público? É muito difícil, às vezes, na prática, a gente fazer essa diferenciação, pessoal. É por isso que muitos autores eles costumam criticar. Muitos autores falam que devia ter só uma forma. Porque, no fundo, até mesmo na autorização de uso, de alguma maneira eu tenho que estar garantindo o interesse público. Ou, pelo menos, não ferindo, né, o interesse público. E, na permissão, às vezes é difícil identificar até onde eu estou garantindo o interesse público ou só estou garantindo o interesse privado. Tá? Mas, em conceito, né, pensando na sua prova, é essa diferença que a gente vai ter entre autorização de uso de bem público e permissão de uso de bem público. Na permissão de uso de bem público, atende tanto o interesse público quanto também o interesse do permissionário. Tá certo? Então, ato administrativo, discricionário e precário, que atende tanto o interesse público quanto também o interesse do permissionário. Então, na permissão, eu estou usando aquele bem público para atender o meu próprio interesse, mas eu também estou usando aquele bem público para atender o interesse da coletividade. Eu também estou buscando o interesse público, o interesse da coletividade. Tá certo até aqui, gente? Beleza, esses pontos com relação ao conceito de permissão de uso de bem público? Bora complicar, bora trazer alguns pontos importantes aqui? Bora lá então. Com relação à permissão de uso de bem público, gente, a permissão de uso de bem público, em regra, ela também não tem prazo. Em regra, a permissão também não tem prazo. Mas, da mesma maneira que a gente viu lá na autorização de uso, é possível que eu tenha naquele ato administrativo um prazo para permissão de uso. Se houver um prazo, nós teremos aquilo que a gente chamou e que a gente vai chamar aqui de condicionada ou qualificada. Então, primeira observação que eu quero trazer aqui para vocês é que é possível, pode deixar lá na tela, a permissão condicionada ou qualificada. Então, é possível a permissão condicionada ou qualificada. O que seria a permissão condicionada ou permissão qualificada?
A permissão condicionada ou qualificada seria aquela permissão em que a administração estabeleceria um prazo, ou aquela permissão em que a administração estabeleceria obrigação para ela mesma. Então, seria aquela permissão em que a administração pública estabeleceria um prazo, ou que a administração estabeleceria obrigações para ela mesma. A partir do momento, gente, que a administração pública estabelece um prazo, ou que a administração estabelece obrigações para ela mesma e ela descumpre esse prazo, ou ela descumpre obrigações para ela mesma, teríamos a possibilidade, então, de indenização. Teríamos, então, a possibilidade de indenização. Então, se a administração descumpre o prazo, ou a administração descumpre essas obrigações, teríamos a possibilidade de indenização. Então, a mesma coisa que a gente viu na autorização, né? Em regra, a permissão de uso de bem público, ela não tem prazo. Se a administração institui prazo, se a administração institui obrigações, temos a permissão condicionada ou qualificada. Se ela descumpre esses prazos ou essas obrigações, seria possível a indenização. Segunda observação, essa é uma novidade e acredito eu importante para a gente, seria a possibilidade de licitação para essa permissão de uso de bem público. Então, possibilidade de licitação para a permissão de uso de bem público. Pessoal, pensa num exemplo bem interessante de permissão de uso de bem público aqui. Imaginemos que um determinado município, ele está querendo colocar banheiros públicos numa determinada praça. Alguns municípios fazem isso, né? Numa determinada praça da cidade, colocam banheiros públicos para que as pessoas elas possam se utilizar, né? A pessoa está ali passando, precisa ir no banheiro, fazer xixi ou sei lá o que está querendo fazer, vão ter banheiros públicos. O município não quer colocar aqueles banheiros públicos ele mesmo. Ele está querendo que um particular se utilize privativamente de um determinado bem público e tome conta daqueles banheiros. Então, aquele particular, ele vai se utilizar privativamente daquele bem público e vai cobrar um determinado valor para tomar conta daquele banheiro. Então, aquele particular, ele vai cobrar, vai limpar, vai tomar conta daquele banheiro. Pode ser que eu tenha vários interessados em tomar conta daqueles banheiros? Pode. Pode ser que eu tenha vários interessados em tomar conta daqueles banheiros públicos. Se eu tenho vários interessados àquela forma de permissão de uso de bem público, a administração pública ela precisa fazer licitação. Então, sempre que existirem vários interessados para a permissão de uso de bem público, é necessário que a administração faça licitação. Então, sempre que houverem vários interessados, para uma permissão de uso de bem público, sempre que houverem vários interessados para a permissão de uso de bem público, é necessário que a administração faça licitação. Então, se eu tenho mais de um interessado, a administração não pode escolher ao léu, né, fazer o unidunité e falar, você. A administração ela tem que criar um critério objetivo para decidir quem vai se utilizar privativamente daquele bem. Então, a administração precisa fazer licitação. Tá certo? Então, só um ponto específico que a doutrina chama atenção, se eu tenho vários interessados para esse uso privativo do bem público, é necessário que se faça licitação. E terceira observação, pelo amor de Deus, larga tudo o que você está fazendo e olha para mim agora. Coloca uma terceira observação no seu caderno. Eu coloquei aqui um cuidado, porque eu preciso muito que você tome cuidado com isso. Presta atenção aqui em mim. Eu preciso muito que você tome cuidado. Para não confundir, eu acho que eu falei isso com vocês nessa aula, mas eu vou repetir aqui. Para você não confundir permissão de serviço público
com permissão de uso de bem público. Coloca esse negócio no seu caderno, porque se você confundir isso na hora da prova, eu vou brigar com você. Coloca isso e depois a gente lembra desses dois aqui. Coloca aí. Não confundir permissão de serviço público, não confundir permissão de serviço público com permissão de uso de bem público. Não confundir permissão de serviço público com permissão de uso de bem público. Vamos entender aqui, gente. Por que eu não posso deixar você confundir? Antigamente, o conceito de permissão de serviço público e o conceito de permissão de uso de bem público, eles eram muito parecidos. Igual o conceito de autorização é muito parecido, eu chamei a atenção disso com vocês. Né? Autorização de serviço público e autorização de uso de bem público praticamente têm o mesmo conceito. Antigamente, permissão tinha o mesmo conceito. Só que o que aconteceu? A permissão de serviço público sofreu o que nós chamamos de contratualização. A permissão de serviço público, gente, se tornou contrato administrativo. Mais especificamente, contrato de adesão, nos termos do artigo 40 lá da Lei 8987. Tem autor que não concorda, tem autor que fala que não deve ser, que tinha que ser ato e blá, 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 mas não importa. Permissão de serviço público, tanto lá no 175 da Constituição, quanto lá no artigo 40 da Lei 8987, é contrato administrativo. Então, a permissão de serviço público, ela não vai se confundir mais com a permissão de uso de bem público. É tão comum isso, gente, que o seu examinador ele vai tentar te confundir. O seu examinador ele vai colocar a permissão de serviço público e vai tentar te confundir falando que é ato, ou ele vai colocar a permissão de uso de bem público e vai tentar te confundir falando que é contrato. Não confunda, por favor. Tá? Uma coisa é uma coisa. Se a gente está falando de uso de bem público, permissão é ato. Ato administrativo, discricionário, precário, para atender interesse público e interesse do permissionário. Se a gente está falando de serviço público, a permissão é contrato. Contrato de adesão, precedido de licitação e etc, etc. Tá certo? Não confunda mais. Tudo bem? Então, são conceitos diferentes, são situações diferentes. Tá ok, gente? Podemos mudar de assunto? Mudemos de assunto, então. Então, a gente falou de autorização de uso de bem público, beleza. Falamos de permissão de uso de bem público, ok. Fizemos essas observações com permissão de uso de bem público. Próxima forma de uso privativo de bem público que a gente precisa trabalhar, concessão de uso de bem público. Como a gente tem que falar vários pontos com relação à concessão de uso de bem público, vou tomar uma água aqui, a gente já vai para o próximo bloco, porque aí a gente emenda no próximo bloco só falando de concessão de uso de bem público. Só, peraí que eu perdi meu copo aqui. Bora então para o próximo bloco, que aí a gente fala de concessão de uso de bem público. Bora lá então, pessoal. Próxima forma, então, concessão de uso de bem público. Mesma coisa, bora colocar o conceito e depois a gente vai aprofundar. Então, concessão de uso de bem público. O que é a concessão de uso de bem público, gente? Concessão de uso de bem público é o contrato administrativo, precedido de licitação, que concede o uso privativo de bem público. O contrato administrativo, precedido de licitação, que concede o uso privativo de bem público, de forma remunerada ou gratuita.
de forma remunerada ou gratuita por prazo determinado. De forma remunerada ou gratuita por prazo determinado. Por prazo determinado. Então, é o contrato administrativo precedido de licitação, que concede o uso privativo de bem público de forma remunerada ou gratuita por prazo determinado. Bora trabalhar a concessão de uso de bem público, gente. Aí depois a gente vai ter algumas formas de concessão, depois cessão de uso e a gente finaliza os bens públicos como um todo. Pessoal, primeiro ponto, né, dentro desse conceito que vai diferenciar a concessão de uso de bem públicos das demais formas que a gente já trabalhou, é que a concessão de uso de bem público, ela se dá através de contrato administrativo. Até então, a gente trabalhou a autorização de uso de bem público, que é ato, trabalhamos a permissão de uso de bem público, que também é ato administrativo, ao passo que a concessão de uso de bem público é contrato administrativo. Então, primeira diferença extremamente importante para a gente. A concessão de uso, ela é contrato administrativo. Qual que vai ser uma diferença extremamente importante em eu falar que as demais formas são através de ato administrativo e que a concessão de uso de bem público, ela é através de contrato. O contrato, querendo ou não, ele dá uma segurança maior a quem vai receber essa forma de uso privativo. Claro que o contrato administrativo, gente, ele pode ser revogado. Qualquer contrato administrativo pode ser rescindido unilateralmente pela administração. Nós vimos, né, naquelas características das formas de uso privativo de bens públicos, que que existe aquela precariedade no uso. Qualquer forma de uso privativo do bem público pode ser revogado, porque eu não estou adquirindo o bem público, eu estou adquirindo simplesmente o uso daquele bem público. Então, mesmo a concessão de uso de bem público pode ser revogada, é perfeitamente possível que a administração pública revogue. Não tem problema algum com relação a isso. Mas existe uma segurança maior. Existe uma segurança maior porque se a administração pública ela revoga um contrato administrativo, e se eu investir, por exemplo, naquele contrato de concessão de uso de bem público, seria possível que eu recebesse uma determinada indenização. Existe uma segurança jurídica, nesse caso, porque é um contrato administrativo. Tanto que a Maria Silvia Zanella de Pietro fala que o contrato de concessão de serviço público, ele seria normalmente usado para situações de grande vulto, para situações em que o investimento ele é um investimento maior, porque ele vai me trazer uma segurança maior. Então, por exemplo, concessão de uso de bem público para situações em que eu vou investir no uso de um restaurante dentro de uma universidade pública. Então, dentro de uma universidade pública, eu vou poder me utilizar daquela parte em que eu vou instalar um restaurante dentro daquela universidade. Então, eu, particular, vou instalar um restaurante, uma lanchonete na universidade pública. Eu vou ter que investir para instalar um restaurante ali dentro. Então, eu vou me utilizar privativamente daquele bem público, eu tenho que investir, eu vou ter que investir, instalar todos aqueles equipamentos ali daquele restaurante. Então, para eu usar aquele bem público, eu vou ter que gastar dinheiro. Então, para eu ter essa segurança, eu posso receber, por exemplo, esse contrato, eu posso firmar, né, esse contrato para que eu tenha essa concessão de uso de bem público. Se é contrato administrativo, a regra é que vai ser precedido de licitação. Alguns autores falam que seria possível até mesmo outras formas de se garantir algum tipo de competição, mas a regra é que vai ser precedido de licitação, para se garantir que se firme, né, o contrato com a melhor proposta para a administração. Esse contrato administrativo, de acordo com a doutrina, ele pode ser tanto de forma remunerada quanto de forma gratuita. Então, a administração pública ela pode cobrar para que eu possa receber essa concessão de uso ou não. Pode ser que eu não tenha que pagar nada para firmar aquele contrato, ou pode ser que eu tenha que pagar, isso vai depender do caso, isso vai depender do edital. E, normalmente, vai ser por prazo determinado.
Então, vai ter um prazo determinado em que eu vou poder me utilizar daquele determinado bem público, tá certo? Então, contrato administrativo, precedido de licitação, vai ser de forma remunerada ou de forma gratuita e por prazo determinado. Então, essa é a concessão de uso de bem público. O que mais que a gente pode falar com relação à concessão de uso de bem público, pessoal? A concessão de uso de bem público, como eu disse para vocês, ela não tem uma estabilidade absoluta. A concessão de uso de bem público, ela não tem uma estabilidade absoluta. Então, é importante a gente registrar isso aqui, Eita, Flávio, nossa senhora. Sabe quando o cérebro dá aqueles absoluta? Ela pode ser revogada. Pode ser revogada, tá? Então, não tem aquela estabilidade absoluta. Qualquer contrato administrativo pode ser rescindido pela administração, porque contrato administrativo tem a aplicação da Lei 8666, tem a aplicação da Lei 8666, né? A Lei de Licitações, que neste momento que eu estou dando aula ao vivo é ainda a Lei de Licitações e Contratos, ela pode ser rescindida unilateralmente pela administração. Tá certo até aqui, gente? Então, concessão de uso de bem público. Além dessa concessão de uso de bem público, pessoal, nós temos outras formas de concessão de uso que eu acho que é importante a gente trabalhar aqui também. Então, a gente tem outras formas de concessão de uso em que a gente precisa aprofundar um pouco mais. Antes da gente falar da última forma de uso privativo, que é a cessão, bora trabalhar, então, para a gente finalizar, trabalhar, então, essas formas específicas, essas formas especiais de uso de bem público. Próxima forma, então, de uso privativo de bem público, concessão de direito real de uso. Concessão de direito real de uso. A concessão de direito real de uso, pessoal, ela vai se caracterizar por ter uma finalidade de caráter social. Uma finalidade de caráter social. A concessão de direito real de uso, ela está prevista para a gente no Decreto-Lei 271 de 67. Decreto-Lei 271 de 67. Eu vou colocar para a gente o conceito da concessão de direito real de uso no caderno, e aí depois a gente vai lá no artigo 7º do Decreto-Lei 271, só para a gente ver, para a gente analisar quais seriam essas finalidades que são bem específicas. Para ser muito sincero com vocês, a concessão de direito real de uso, ela não costuma ser muito cobrada para a gente em provas de direito administrativo, a não ser que eu tenha uma previsão expressa no edital com relação a esse decreto-lei, o que não costuma acontecer, a não ser em cargos muito específicos. Mas como eu acho que a finalidade aqui, nessas hipóteses de uso privativo, é a gente trabalhar todas essas formas de uso privativo, bora trabalhar também. Tanto essa forma de concessão de direito especial de uso, como a concessão de uso especial para fins de moradia, costumam ser cobradas de forma muito específica, mas bora trabalhar, bora entender que elas existem e entender esses conceitos. Depois a gente fala da cessão de uso, e aí no próximo bloco a gente já parte para o nosso próximo assunto, que são as formas de intervenção do Estado na propriedade. Tá certo? Bora lá então, concessão de direito real de uso. O que seria a concessão de direito real de uso, gente? A concessão de direito real de uso é o contrato administrativo, precedido de licitação, pelo qual o poder público concede o direito real, resolúvel de uso de bem público, o direito real resolúvel de uso de bem público, para os fins do artigo 7º,
para os fins do artigo 7º do Decreto-Lei 271, de 67. É o contrato administrativo, precedido de licitação, pelo qual o poder público concede direito real resolúvel de uso de bem público para os fins do artigo 7º do Decreto-Lei 271, de 67. Pessoal, vamos imaginar o seguinte exemplo. Imaginemos que determinado estado, que determinado município, ele está querendo desenvolver a economia e ele está querendo desenvolver, ele está querendo implantar um setor industrial em determinada região. Ele tem uma região de vários terrenos públicos, de vários terrenos de sua propriedade que não estão sendo utilizados, que são lá bens dominicais, né, bens que estão sem nenhuma utilização, e ele está querendo implantar, ele está querendo instalar ali um setor industrial. E para que ele possa instalar esse setor industrial, ele está querendo chamar determinadas indústrias e ele está querendo possibilitar que essas indústrias se utilizem daqueles bens públicos. Ele não quer vender aqueles terrenos, ele está querendo virar para essa galera e falar, galera, olha só, vem cá, eu vou emprestar para vocês, eu vou possibilitar a vocês que vocês se utilizem esses meus bens públicos, esses meus bens imóveis, porque eu estou querendo desenvolver a economia. Então, eu vou firmar com vocês contratos administrativos, precedidos de licitação, porque vão ser vários interessados aqui, em que eu vou conceder a vocês direito real, resolúvel, para vocês se utilizarem dos bens públicos, desses terrenos públicos. Então, é possível, nesse caso, a concessão de direito real de uso. Então, deixa eu abrir aqui para a gente o Decreto-Lei 271. O artigo 7º, ele traz para a gente quais seriam essas possibilidades. Dá uma olhada comigo, olha só, gente. É instituída a concessão de uso de terrenos públicos ou particulares, remunerada ou gratuita, por tempo certo ou indeterminado, como direito real resolúvel, para fins específicos de regularização fundiária de interesse social, urbanização, industrialização, edificação, cultivo da terra, aproveitamento sustentável das várzeas, preservação das comunidades tradicionais e seus meios de subsistência, ou outras modalidades de interesse social em áreas urbanas. Então, é um direito real resolúvel que tem essas finalidades específicas. Então, é uma concessão, vai ser um contrato administrativo de concessão de uso. Então, contrato administrativo precedido de licitação, que concede um direito real de uso resolúvel para essas finalidades do artigo 7º. Como eu disse para vocês, isso normalmente vai ser cobrado de forma bem específica em editais que vão trazer de forma específica para a gente essas hipóteses de concessão. Tá certo? Então, artigo 7º do Decreto-Lei 271 traz para a gente a concessão de direito real de uso. Depois da concessão de direito real de uso, próxima forma de concessão que eu quero trabalhar com vocês, concessão de uso especial para fins de moradia. Essa concessão de uso especial para fins de moradia, normalmente, se a gente tem no edital direito urbanístico, ela pode perfeitamente aparecer para a gente em prova. Tanto no administrativo, que pode, quanto também no direito urbanístico. Então, próxima forma, concessão de uso especial para fins de moradia. A concessão de uso especial para fins de moradia, gente, é aquela que eu comentei com vocês lá da medida provisória também. Lá da medida provisória 2220 de 2001. A concessão de uso especial para fins de moradia, ela está prevista para a gente lá no artigo 1º da medida provisória 2220 de 2001. O artigo 183, pessoal, ele traz a possibilidade da uso capião de imóvel urbano, de imóvel privado, que é usado para fins de moradia. Como o bem público ele não pode ser objeto de uso capião, essa medida provisória 2220, ela traz a possibilidade da concessão de uso especial do bem público quando ele é utilizado para fins de moradia. Porque como o bem
imóvel privado, ele vai ser objeto de uso capião lá no 183 da Constituição, mas o bem público ele não pode ser objeto de uso capião. A solução dada pela medida provisória é a concessão de uso especial. Então, o que vai ser a concessão de uso especial, para quem quiser anotar um conceito da concessão que está para a gente lá no artigo 1º. O que vai ser a concessão de uso especial, né? Quais são os requisitos para essa concessão de uso especial? A concessão de uso especial ela vai se dar quando? A pessoa ela tem a posse de imóvel público, até 22/12/2016, a posse de imóvel público até 22/12/2016, sem oposição e sem interrupção, de imóvel urbano público de até 250 metros quadrados, para sua moradia ou de sua família, ou de sua família, e não ser possuidor de outro imóvel urbano ou rural. E não ser possuidor de outro imóvel urbano ou rural. Então, repetindo os requisitos. Aquela pessoa que tem a posse de imóvel público até 22/12/2016, essa data era outra, mas a medida provisória ela foi alterada, e é essa data agora, 22/12/2016, sem oposição e sem interrupção, de imóvel urbano público de até 250 metros quadrados, para sua moradia ou moradia de sua família, e essa pessoa ela não pode ser possuidor de outro imóvel urbano ou rural. Pessoal, esses requisitos, eles são bem parecidos, na sua maioria, com os requisitos lá da nossa Constituição para uso capião para fins de moradia. Então, a ideia é que se a pessoa ela se utiliza daquele bem para sua moradia ou moradia de sua família, e a ideia e a função desse instrumento é garantir a moradia das pessoas, é que ela vá continuar se utilizando desse bem, ainda que o bem ele seja imóvel, para a sua moradia e moradia de sua família. Só que, nesse caso, como o imóvel ele é um imóvel público, ele não vai adquirir a propriedade através de uso capião, porque o bem público ele é imprescritível. Então, nesse caso, o que ele vai receber é a concessão de uso especial para fins de moradia. Então, ele vai continuar se utilizando daquele bem para a sua moradia. Tá certo? Bora lá no artigo 1º da medida provisória para a gente conferir essa previsão. Então, artigo 1º da medida provisória 2220. Aquele que, até 22 de dezembro de 2016, possui como seu, por 5 anos, ininterruptamente e sem oposição, até 250 metros quadrados de imóvel público situado em área com características e finalidades urbanas e que utilize para sua moradia ou de sua família, tem o direito à concessão de uso especial para fins de moradia em relação ao objeto da posse, desde que não seja proprietário ou concessionário a qualquer título de outro imóvel urbano ou rural.
Vale a pena depois dar uma lida nos parágrafos do artigo 1º, eles trazem para a gente algumas características com relação a essa concessão especial de uso, né, dessa concessão de uso especial para fins de moradia, como que vai se dar essa concessão de uso especial. É interessante aqui para a gente, tanto no direito administrativo, como também no direito urbanístico. Uma observação com relação a essa concessão é que temos também lá na medida provisória a concessão coletiva de uso especial. A concessão coletiva de uso especial, gente, é como quando nós temos aglomeração. Aglomeração é outra coisa, né, gente? É quando nós temos várias pessoas, gente, se utilizando dessas propriedades, né, desses imóveis públicos. Quando a gente tem agrupação, quando a gente tem agrupamento, né, pessoas vivendo nesses imóveis públicos para fins de moradia, de sua família, em que eu não consigo, de fato, dividir exatamente quanto é que cada família está se utilizando. Né? Então, essas comunidades em que a gente não consegue dividir exatamente quanto cada família está se utilizando, que também aparece para a gente nessa medida provisória 2220. Então, vale a pena colocar uma observação aí no seu caderno e depois conferir isso também, lá na medida provisória 2220, que é a concessão coletiva de uso especial para fins de moradia. A concessão coletiva de uso especial para fins de moradia aparece para a gente lá no artigo 2º da medida provisória 2220 de 2001. Tá certo? Artigo 2º da medida provisória 2220 de 2001 traz a concessão coletiva de uso especial para fins de moradia. Bora para o último ponto em que a gente tem uso privativo, que aí a gente finaliza e aí depois do intervalo a gente já volta falando de intervenção do Estado na propriedade, que é a cessão de uso de bem público. Então, próxima forma, última forma de uso privativo de bem público, cessão de uso de bem público. Com relação à cessão de uso de bem público, gente, posso adiantar a vocês que a gente tem uma divergência doutrinária com relação a esse conceito. Vou tentar trazer para vocês aqui de forma mais completa qual seria o conceito que a gente poderia levar para a prova. O termo, né, o conceito de cessão de uso de bem público, ele vai variar muito de autor para autor e às vezes vai variar muito de legislação para legislação. Mas a gente pode pensar de uma forma mais completa aqui e a gente entender um pouco o que seria essa cessão de uso de bem público. Então, bora colocar um conceito também e aí a gente pensa em alguns exemplos. Então, o que seria a cessão de uso de bem público? A cessão de uso de bem público, gente, ela vai ser aquela situação em que o poder público consente o uso gratuito, quando o poder público consente com o uso gratuito de bem público, consente com o uso gratuito de bem público por órgão público, da mesma pessoa jurídica, por órgão público da mesma pessoa jurídica, ou de pessoa jurídica diversa, por órgão público da mesma pessoa jurídica, ou de pessoa jurídica diversa, ou de pessoa jurídica diversa, que tenha a função de garantir o interesse, da coletividade. Que tenha a função de garantir o interesse da coletividade. Então, a cessão de uso de bem público é quando o poder público consente com o uso gratuito de bem público para órgão público da mesma pessoa jurídica ou de pessoa jurídica diversa, com a função de garantir o interesse da coletividade. Pessoal, a cessão de uso de bem público é mais ou menos o empréstimo de bem público de um órgão para outro, de uma pessoa jurídica para outra.
É mais ou menos a administração pública virando e falando, ô órgão público tal, quer um bem público meu emprestado? Ô órgão público tal, me empresta um bem público seu? Me empresta uma sala sua? Ah, beleza, cara, empresto. Ah, então beleza. A gente está aqui todo mundo buscando o interesse público, né? A gente está aqui buscando o interesse da coletividade. Ah, não, beleza, então eu te empresto. Então, por exemplo, se a gente entra no prédio de um fórum, né, um prédio que é um prédio público, né, um bem imóvel público do Tribunal de Justiça, a gente vai ter uma sala, que é uma sala que está sendo usada pela OAB, a gente vai ter uma sala que está sendo usada pela Defensoria Pública, a gente vai ter uma sala que está sendo usada pelo Ministério Público, vamos ter uma sala que está sendo usada, enfim, pela Procuradoria, a gente vai ter salas que vão estar emprestadas para outros órgãos públicos. Isso, basicamente, é uma cessão de uso de bem público. Para alguns autores, a cessão de uso de bem público ela vai acontecer simplesmente entre órgãos e pessoas jurídicas da administração pública. Para outros autores, essa cessão de uso de bem público poderia acontecer, inclusive, para pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos. Então, eu poderia ter a cessão de uso de bem público para uma pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, que ajuda crianças carentes através da educação. O que eu quero que você entenda é que, de uma maneira ou de outra, essa cessão de uso ela sempre vai ser para aquelas pessoas jurídicas, para aqueles órgãos públicos que estão buscando interesses da coletividade. Tá certo? Então, cessão de uso de bem público. O poder público, ele sempre vai conceder esse uso, né? Vai consentir, não vou nem usar a palavra conceder para a gente não achar que é concessão, vai consentir, vai concordar com o uso gratuito, então aqui é um empréstimo mesmo de um bem público, para órgãos públicos da mesma pessoa jurídica, ou até mesmo de pessoa jurídica diferente, sempre para alcançar o interesse da coletividade. Tá certo? Passei a régua, passei a régua.